Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar início a mais uma unidade de aprendizagem da disciplina Mecânica dos Sólidos para Engenharia Civil 2. E nesta unidade a temática é torção geral. Nesta unidade vamos ampliar os conhecimentos que temos sobre torção e expandir as possibilidades de aplicação para aquelas situações que são mais comuns na engenharia civil. Mas antes disso, vamos fazer uma breve revisão para resgatar aquilo que nós já conhecemos ou já estudamos sobre torção. Vamos lá. Como poderíamos definir torção? Bom, torção é a deformação que ocorre em um objeto causada por um momento aplicado em torno do seu eixo longitudinal, como podemos ver aqui nesta figura. O esforço ou a força que provoca esta deformação é denominado torque ou momento de torção. O que já estudamos sobre torção? Qual o nosso conhecimento nessa temática? Nós estudamos a torção pura, baseado nas teorias de Saint-Venant, e desenvolvemos expressões que nos permitem calcular as tensões e as deformações de cisalhamento. E também expressões que nos permitem determinar o ângulo de giro ou o ângulo de torção. Fizemos isso exclusivamente até agora para seções circulares fechadas. Estas situações, ou seja, seções circulares fechadas, elas são comuns em aplicações, por exemplo, em eixos de turbinas eólicas, que estão submetidas a um torque devido ao movimento de suas pás, que permite então gerar energia. Aplicações bastante comuns também acontecem na engenharia mecânica, eixos circulares utilizados em eixos de transmissão de automóveis, que produzem torque através do motor, e esse torque ele então transmitido por meio desses eixos para as rodas. Então obviamente, para que a gente possa dimensionar de forma adequada estes elementos, que são elementos estruturais da engenharia mecânica, especificamente nestes exemplos, nós precisamos conhecer as tensões, as deformações que atuam nesses elementos, nesses eixos de transmissão, e também precisamos determinar qual é o ângulo de giro ou o ângulo de torção, para que a gente possa definir com clareza e de forma adequada o diâmetro, a espessura e as características dos materiais que irão compor estas aplicações que a gente acabou de ver. Então, para dar partida à continuidade dos nossos estudos sobre torção, vamos rever alguns conceitos fundamentais para relembrar o que já estudamos. Nós estudamos até agora a torção pura em seções axissimétricas. Seções circulares, de modo geral, têm essa característica de axissimetria. Essa característica é definida em seções onde a aparência da seção permanece a mesma quando ela é vista de uma posição fixa e girada de um ângulo qualquer. Ou seja, ao girar a seção, não há nenhuma alteração na sua forma, qualquer que seja o ângulo de visão. Em seções circulares, essa característica ela é presente. E, além disso, nas seções circulares, como nós já estudamos, não há empenamento. O que seria o empenamento? O empenamento ocorre quando a seção plana deixa de ser plana após a deformação. Nas seções circulares, uma característica fundamental é justamente o fato das seções planas permanecerem planas após a deformação, ou especificamente após a aplicação do torque, como é possível ver aqui neste filme. Ou seja, essa é uma característica fundamental das seções axissimétricas, especificamente aqui no caso das seções circulares, que foi o que nós estudamos até agora. Mas como se dão as deformações e as tensões nessas seções circulares? Vamos imaginar, para analisarmos essa situação, uma barra de seção circular
mas formada por várias réguas paralelas, né, conectadas na extremidade, formando essa seção circular. E vamos marcar neste elemento ao longo do comprimento, vamos fazer algumas marcas aqui em duas réguas contíguas. E vamos aplicar um torque. Aplicando um torque, a gente vai perceber que a seção vai se deformar, mas ela continua no mesmo plano e ainda continua com uma geometria circular. Mas, ao longo do comprimento, a gente percebe que essas marcas agora estão defasadas, ou seja, elas sofreram um escorregamento relativo entre essas duas réguas onde nós fizemos essas marcas. Isso nos indica que há, ao longo do comprimento, ou seja, na direção longitudinal, tensões de cisalhamento devido à aplicação desse torque T. A gente pode observar também, se fizermos aqui várias marcas paralelas ao longo do comprimento, que antes da deformação formavam quadrados, após a deformação, esse quadrado se transforma em um losango, ou seja, houve uma distorção, uma deformação oriunda do torque. E essa deformação, obviamente, ela foi provocada por uma tensão de cisalhamento. Tensão de cisalhamento que, nesse caso, ocorre nas seções transversais. Ou seja, em uma barra como esta, submetida a um torque, nós vamos ter tensões de cisalhamento na direção transversal, ou seja, na seção transversal, como também teremos tensão de cisalhamento na direção longitudinal da barra. É desta forma, então, que ocorrem as tensões e as deformações devido à aplicação de torque. Tensões de cisalhamento na direção longitudinal e transversal e deformações ou distorções. Nós precisamos, então, a partir de agora, desenvolver expressões, teorias, que nos permitam determinar os valores e a distribuição dessas tensões de cisalhamento e dessas deformações e rotações que ocorrem no elemento submetido a este torque. Para fazer isso, vamos pegar aqui uma barra circular de raio C, vamos prender essa barra em uma das extremidades, impedindo, portanto, que haja giro nessa extremidade restrita, né? Vamos pegar uma seção de um diâmetro menor com raio ρ, né? E nesse diâmetro menor com raio ρ, vamos marcar uma linha longitudinal e duas linhas paralelas, aqui, duas seções paralelas ao longo do comprimento, de modo que nós teremos aqui um pequeno elemento retangular. E vamos aplicar então a esta seção um torque. E vamos observar o que ocorre em termos de deformação com a aplicação desse torque. Vamos ampliar para vermos melhor. Então, aquela linha longitudinal, né, que está aqui e que está ligada ao raio ρ da seção transversal, né, após a aplicação do torque, este ponto A passa para o ponto A'. Então, ocorre aqui um giro na seção transversal, que nós chamamos de φ, e que é denominado de ângulo de torção ou ângulo de giro. Já esta linha longitudinal, né, como o ponto A passou da posição A para a linha, esta reta longitudinal também vai sofrer um giro. E esse giro provoca, então, uma distorção gama, que é o que nós denominamos de deformação angular ou distorção. Para determinar estes valores, vamos tomar como referência esse arco, A' provocado aí por esse giro. Este arco pode ser calculado, o seu comprimento, através do ângulo de distorção da deformação angular, né, esse ângulo gama, ou da rotação, o ângulo de torção, esse ângulo φ, da seguinte maneira, né? L vezes o gama vai dar esse comprimento, que é igual ao ρ vezes o φ, que também vai dar esse comprimento. Daqui, então, nós podemos isolar o gama e definir a nossa deformação angular como sendo ρ vezes o φ dividido pelo comprimento da barra. Ou seja, esta deformação angular ela é proporcional ao raio.
ela é nula no eixo da barra e tem o seu valor máximo na extremidade da barra, onde ρ é igual ao raio C. Ou seja, a nossa deformação angular máxima ocorre nas extremidades da barra e é dado por essa expressão, C, que é o raio, φ, que é a deformação, o ângulo de torção, e L, que é o comprimento da barra. Para dar sequência ao nosso estudo, nós precisamos definir hipóteses sobre o comportamento do material. Então, vamos admitir aqui no nosso estudo que o material é elástico linear, ou seja, que ele obedece à lei de Hooke. Se isso acontece, nós podemos escrever, né, que a tensão de cisalhamento ela é proporcional à deformação angular. E essa constante de proporcionalidade é uma propriedade do material, que neste caso é o módulo de elasticidade transversal, G. Então essa é a nossa hipótese sobre o comportamento do material. Bom, seguindo essa hipótese, nós podemos, então, determinar a tensão de cisalhamento da seguinte maneira, né? Nós vamos substituir esta expressão nessa expressão aqui de cima, vamos simplificar e nós vamos chegar, então, que a tensão de cisalhamento vai ser proporcional ao torque e ao raio da seção transversal e pode ser escrito da seguinte forma: é o torque vezes o raio da seção transversal dividido por uma característica geométrica da seção transversal, que é o momento de inércia polar. E da mesma forma, podemos escrever que a tensão máxima é o torque multiplicado pelo raio dividido pelo momento de inércia polar. É possível, obviamente, perceber que esta tensão ela é nula no eixo da seção e ela vai aumentando até um valor máximo no raio, na superfície externa da seção, onde o raio é igual a C. Numa seção vazada, também é possível aplicar estas expressões, só que nessa região onde não há material, não há tensão. Então a tensão mínima acontece aqui na parede interna e a tensão máxima vai acontecer lá fora na parede externa da seção transversal. Esse J que aparece aqui, na verdade, ele é a integral do ρ ao quadrado integrado na área da seção transversal e é o momento de inércia polar. Nós podemos definir também uma outra propriedade geométrica, o WT, que vai ser o J, o momento de inércia polar, dividido pelo raio C da seção transversal. Essa propriedade geométrica ela é denominada módulo resistente elástico à torção, ou também pode ser denominada de constante de torção. Com esta propriedade definida, nós podemos reescrever a tensão máxima de uma forma mais simples, sendo o torque aplicado dividido por essa constante de torção, ou módulo resistente elástico à torção. Então, desta forma, a gente tem uma expressão para determinar a tensão máxima na seção transversal. E podemos também definir uma expressão para determinar o ângulo de torção ou o ângulo de giro, sempre em radiano. Isso pode ser feito combinando essas expressões que nós deduzimos até agora. De modo que eu posso escrever que o ângulo de torção ou o ângulo de giro é igual ao torque aplicado multiplicado pelo comprimento da barra dividido pelo momento de inércia polar da seção transversal multiplicado pelo módulo de elasticidade transversal, que é uma característica do material, uma propriedade do material. Então, desta forma, a gente tem agora as expressões para determinar a tensão de cisalhamento numa seção circular e podemos, com isso, também conhecer a distribuição de tensões nessa seção e temos uma expressão para determinar o ângulo de torção ou o ângulo de giro que ocorre aí ao longo do comprimento da barra, portanto, função deste comprimento. Então, estas expressões nós já estudamos até aqui, esses conceitos nós já conhecemos. O que vamos fazer a partir de agora é ampliar
esses conceitos para outros tipos de seções transversais, permitindo aplicações mais diversificadas. Mas antes disso, vamos fazer um exercício para fixar com mais propriedades esses conceitos que nós estamos relembrando. Então, nosso exercício é o seguinte. Para um eixo de seção variável, engastado no ponto E, conforme figura, determine a rotação na extremidade A para os dois momentos T1 de 150 Nm e T2 de 1000 Nm vezes metro, aplicado nos pontos B e D. E determine também as tensões máximas nas duas seções. E o material tem modo de elasticidade transversal 20 vezes 10 a nona newtons por metro quadrado. Então, trata-se de um eixo de seção variável. Então, no primeiro trecho, de E até C, nós temos uma seção vazada, com diâmetro externo de 5 cm e diâmetro interno de 2,5 cm. A partir da seção C até a seção A, nós temos um eixo circular, maciço, com diâmetro de 2,5 cm. Então vamos lá, vamos calcular então essas tensões e a rotação no ponto A. Bom, então vamos repetir aqui os nossos dados básicos. Aqui nós temos a geometria do nosso eixo de seção variável, os torques T1 e T2 aplicado em B e D, com valores de 150 Nm e 1000 Nm, o modo de elasticidade transversal e as dimensões das seções transversais. Na seção A, que é um eixo maciço, diâmetro 2,5, e na seção C em diante, que é um eixo vazado, um eixo tubular, diâmetro interno 2,5 e diâmetro externo 5 cm. Nosso primeiro passo no exercício é determinar a reação de apoio aqui no engaste, para que na sequência a gente possa determinar um diagrama de momento de torção ao longo do comprimento da barra. Para determinar então a reação de apoio aqui no engaste, esse torque T, basta fazer o equilíbrio. Teremos então que o T é igual a T1 mais o T2, 150 mais 1000, que resulta 1150 Nm. E agora, com esses valores determinados, é fácil traçar o diagrama de esforço de torção ao longo do comprimento. Basta então cortar o eixo em algumas seções e calcular o momento nestas seções. Então, iniciando aqui, passando uma seção sobre o ponto D, olhando para o lado esquerdo, o momento que eu tenho aqui nesse trecho é de 1150 Nm. Então, vou desenhar aqui o diagrama de torção. Indo para uma próxima seção, aqui no ponto C, o momento resultante agora que eu tenho é 1150 nesta direção, menos T2, que é 1000 na direção oposta. Portanto, no diagrama de esforço de torção, nós teremos lá um esforço de 150 Nm de torção. Indo agora para a seção B, a gente tem agora que o esforço de torção 1150 menos 150, não tem mais nenhum esforço, continua então 150 Nm. E se eu for no ponto A, então se eu fizer o somatório, 1150 menos 1000 menos 150 vai dar 0. Então nesse último trecho o torque é nulo. Então percebam que os esforços de torção eles vão variando ao longo do comprimento, de um valor máximo no engaste até 0 na extremidade A. Isso justifica já desde logo a adoção de seção variável ao longo do comprimento. Então essa seção tende a acompanhar o diagrama de esforço de torção. O nosso segundo passo, para determinar o giro, é calcular as propriedades geométricas da seção transversal. O momento de inércia polar, que é dado por πd4 sobre 32. Vamos calcular isso para a seção A, que é maciça. Então, π vezes 2,5 a quarta sobre 32, o que resulta 3,82 centímetros a quarta. E vamos calcular para a seção vazada, a seção C, que tem um diâmetro externo 5, então π 5 a quarta sobre 32, menos essa área que não existe material, que tem diâmetro de 2,5. π vezes 2,5 a quarta sobre 32, resulta uma inércia polar
nesse trecho de 57,5 centímetros quadrados. E no passo 3, nós vamos então determinar as rotações. A rotação, como nós vimos, é dada pelo torque multiplicado pelo comprimento, dividido pelo modo de elasticidade transversal e o momento de inércia polar. Então, como vocês podem ver, esta rotação ela é variável ao longo do comprimento, porque depende, né, deste comprimento, e também, neste caso específico, porque o torque varia ao longo do comprimento. Então, a rotação no ponto A seria o somatório do que acontece aqui ao longo do comprimento, desde o engaste até a seção em A. Portanto, nós podemos escrever que é a rotação máxima que nós estamos procurando, é a rotação no trecho AB, mais a rotação no trecho BC, mais a rotação no trecho CD e, finalmente, a rotação no trecho DE. Então, cada uma dessas parcelas vai ter um torque em função do diagrama de esforço, de torção, e vai ter um comprimento específico. E também vai variar, dependendo do trecho, o momento de inércia polar, ficando fixo aqui nessa expressão somente o modo de elasticidade transversal, que é 80 vezes 10 a nona newtons por metro quadrado, que aqui nós vamos utilizar newton por centímetro quadrado, ok? Então vamos calcular essas parcelas. A primeira parcela é zero, porque o torque aqui no primeiro trecho é nulo. No segundo trecho, BC, nós temos um torque de 150 vezes 10 ao quadrado, newton vezes centímetros. O comprimento do trecho é 20 centímetros. A inércia da seção nesse trecho é 3,82 centímetros a quarta. E o G, 8 vezes 10 a nona, newton por metro quadrado, vezes 10 a menos 4 para transformar em newton por centímetros quadrado. No trecho CD, o torque permanece 150, o comprimento é 30 e a inércia já muda para a seção tipo C, que é 57,5 centímetros a quarta. O G permanece o mesmo valor. E no último trecho, DE, nós temos um torque de 1150 vezes 10 ao quadrado, newton vezes centímetros. O comprimento do trecho é 50 centímetros. A inércia, 57,5 da seção vazada, e o valor do G permanece o mesmo. O que resulta, então, uma rotação máxima na extremidade A de 0,0233 radianos, que transformando daria 1,33 graus. Então essa é a rotação que ocorre na extremidade da barra, na extremidade do eixo, ali no ponto A. O exercício pede também para determinar a tensão de cisalhamento máxima, que é o nosso passo 4. A tensão de cisalhamento pode ser calculada em função do torque e do módulo resistente à torção, ou da constante de torção. Então, para isso, nós precisamos calcular esta propriedade geométrica, que é o módulo resistente à torção, que é dado para uma seção circular por essa expressão, πd ao cubo sobre 16. Vou calcular, então, esse WT para a seção maciça, com diâmetro de 2,5 centímetros, o que resulta 3,02 centímetros ao cubo. E vou calcular para a seção vazada, que vai ser o diâmetro externo menos o diâmetro interno. π vezes 5 ao cubo sobre 16 menos π vezes 2,5 ao cubo sobre 16, que resulta 23 centímetros ao cubo. Então agora eu posso calcular as tensões nos trechos onde eu tenho a seção maciça e nos trechos onde eu tenho a seção vazada. Vamos começar aqui pegando a tensão aqui no trecho de seção vazada, onde o torque é 1150 Newton vezes metros, né? Multiplicado por 10 ao quadrado para transformar em Newton vezes centímetro, dividido pelo WT para a seção vazada, que é 23 centímetros ao cubo, vai resultar uma tensão de 5.000 Newton por centímetros quadrados. E no ponto B, né, onde a seção agora é a seção vazada, e o torque é 150 vezes 10 ao quadrado, Newton vezes centímetros, dividido por a inércia polar da seção maciça, que é 3,02
centímetros ao cubo, vai resultar 4.967 Newton por centímetros quadrados. E, portanto, a tensão máxima nesse eixo de seção variável é igual a 5.000 Newton por centímetros quadrados e ocorre no trecho EC, onde nós temos a seção vazada. No entanto, a gente percebe que essas tensões são bastante uniformes ao longo do comprimento do eixo, né? E é justamente isso que o projetista quis ao variar a seção ao longo do comprimento. Ele variou a seção ao longo do comprimento, acompanhando o diagrama de esforço de torção, mas escolhendo as dimensões dessa seção de modo que a tensão de cisalhamento seja uniforme ao longo do comprimento do eixo. Uniforme aí na ordem de 5.000 Newton por centímetros quadrados. Então essa foi a premissa de projeto adotada para esse eixo submetido aí a esses torques. Então, com esse exercício, creio que nós fixamos esses conceitos, relembramos essas expressões para o cálculo das tensões e deformações em eixos de seção circular. Então, a partir do próximo vídeo, vamos ampliar estes conhecimentos, ampliar estes conceitos, para permitir a sua aplicação em seções diferentes das circulares, seções com geometrias quaisquer. Então, fico por aqui e aguardo vocês no próximo vídeo. Até logo!